Vamos iniciar então. Vou tentar ser o mais sucinto possível, mais rápido, fazer uma apresentação bem resumida do que a gente fez com o nosso estudo, com nossa pesquisa. Bom, antes de tudo, eu vou me apresentar a todos, né? Sou o professor Markson da Silva Paula, também sou contribuinte aqui como revisor da revista F-Deportes, atualmente mestrando na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em Biociências. E vamos iniciar, né? Fizemos um estudo que é intitulado como Perfil Patológico Crônico, correlação entre índices antropométricos e suas implicações à saúde. Juntamente comigo, mais alguns outros colegas, né, que estão elencados aí nessa primeira página. Bom, e aí, antes de tudo, é interessante a gente contextualizar, né? A gente falou basicamente no nosso artigo sobre doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são doenças que têm origem não infecciosa, né? E com múltiplos fatores, né? E doenças que têm também uma longa duração. Essas doenças elas estão associadas, né, a uma alta morbidade e mortalidade, né? Diminuição da capacidade funcional, diminuição da qualidade de vida. E uma das formas de se prevenir, né, controlar, né, o avanço dessas doenças crônicas seria uma mudança no estilo de vida da pessoa. Então, uma dessas formas de mudar o estilo de vida seria a prática de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e também o controle do peso corporal. Todos esses padrões de comportamento, eles fazem com que a pessoa ela tenha um controle ou também uma prevenção, né, para o avanço dessas doenças. Então, uma das formas de se verificar, né, esses fatores de risco e de se detectar de forma precoce seria por meio da avaliação, né, avaliação física. Uma delas é a avaliação antropométrica, né, que é uma forma bem simples, né, de baixo custo e que é muito eficaz. Aí tem uma série de correlações aí com diversas doenças crônicas não transmissíveis, alguns indicadores, né, que são bem utilizados aí atualmente, como IMC, circunferência de cintura, relação cintura-quadril, índice de conicidade, índice de redondeza. Todos esses indicadores, eles são indicadores de risco metabólico, né? Metabólico e cardiovascular. Eles têm uma grande correlação aí com doenças crônicas não transmissíveis. Um desses indicadores, na verdade dois, seria a circunferência de cintura e a relação cintura-quadril. Elas têm uma associação ali com a resistência à insulina, inflamações crônicas e também a síndrome metabólica, né? Elas estão totalmente associadas também à gordura visceral, né? Onde há uma grande incidência aí, né, de risco cardiometabólico, está ali na gordura também, na altura do abdômen, gordura abdominal. Então, nosso objetivo com esse estudo seria descrever o perfil dessas doenças crônicas não transmissíveis e analisar a correlação entre esses índices antropométricos, né, em mulheres adultas, né, para poder contribuir com alguma ação preventiva, né, de detecção em relação à saúde pública. E aí realizamos, né, um estudo transversal de base populacional. Ele foi realizado no município de Maricá, Rio de Janeiro, né, conforme todas as diretrizes aí da STROB. O período foi realizado ali entre os meses de setembro de 2024 e março de 2025, né, com todos os aspectos éticos aí controlados, né, por meio aí de aprovação, né, do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, né, conforme o número do CAE. A amostra ela foi composta por mulheres que tinham entre 18 e 86 anos, e essas mulheres eram residentes de Maricá, Rio de Janeiro, e foram selecionadas por conveniência, né? Assinaram ali também o termo de consentimento livre e esclarecido. E aí a coleta de dados ela passou por algumas entrevistas estruturadas ali com formulários já previamente estruturados com hábito de vida, histórico de doenças. Então eram aplicados esses questionários
esses formulários, né? E aí as mulheres, elas respondiam e aí coletavam esses dados ali e guardavam para análise posterior. E também foi realizada a avaliação antropométrica, né? Com peso, estatura e também alguns índices antropométricos que foram realizados, como circunferência de cintura, IMC. E aí analisamos, né? Por meio dessas coletas de dados ali de antropométrica, analisamos alguns outros índices, como o IMC, circunferência de cintura, RCQ, que é a relação cintura-quadril, índice de conicidade e índice de redondeza. Por meio ali da análise feita com software, né, SPSS, foi realizada ali uma estatística descritiva, e aí utilizamos ali o Kolmogorov e Smirnov, né, o teste de normalidade de dados, para poder verificar a normalidade de dados ali dos dados que foram analisados. E a correlação de Pearson ela foi realizada por meio dos índices antropométricos. Então, para verificar se eles estavam concordando entre si. Bom, e aí os resultados, eles apontam para 232 mulheres, né, adultas, com IMC médio ali de 29,1 kg metro por quadrado, uma faixa aí de sobrepeso. E dessas mulheres que foram avaliadas, 60,3% apresentou pelo menos uma doença crônica não transmissível, né? Com destaque para hipertensão, que chegou a 26,3%, hipercolesterolemia, com 14,7%, e diabetes mellitus, com 10,8%. Houve um alto risco metabólico, né? Cardiometabólico. Isso aí foi evidenciado pela circunferência de cintura, né? Que chegou ali entre 88,9 centímetros. E o RCQ médio, né? A relação cintura-quadril média, foi de 0,8. Esses dois valores eles estão acima do ponto de corte, que é estipulado para mulheres, né? Como um ponto de corte de alto risco. E aí a análise de correlação entre os índices antropométricos, ela mostrou ali que foi muito forte entre a circunferência de cintura e o índice de redondeza. Então, quando foi realizada a associação, né, a correlação entre todos os índices antropométricos, a relação, o índice de redondeza e a circunferência de cintura mostraram uma forte associação, né? Então, foi um valor de R ali, né, uma correlação de Pearson de 0,94 e forte correlação entre o IMC, que é o índice de massa corporal, e o índice de redondeza, que é o IR. Foi verificado aí por meio do valor de R, valor de R de Pearson, né? Que é 0,67, que foi no nosso estudo. E aí, o que a gente conclui? Que o índice de redondeza e o índice de conicidade, eles tiveram um potencial superior ao IMC sendo realizado de forma isolada. Então, em muitos estudos anteriormente, se realizava apenas o índice de massa corporal, né, para poder traçar aí um perfil de doenças crônicas não transmissíveis, né? Mas o nosso estudo ele verificou que esses dois índices, o índice de redondeza e o índice de conicidade, eles foram mais bem aplicados, né, quando foram realizados de forma conjunta, combinada, em comparação ao IMC na forma isolada, né? Isso aí foi possível identificar, né, o risco metabólico, risco cardiovascular, que está associado aí à gordura visceral, né? E aí no perfil de comportamento dessas mulheres, também foi visto um cenário de risco, né? Um cenário bem desfavorável aí para saúde cardiometabólica, que seria um estilo de vida bem desleixado, vamos dizer assim. É um estilo de vida em que não havia prática de atividade física, o exercício físico teve uma alta taxa de inatividade, né, entre as mulheres, 60,3%. Consumo de tabaco, né, cigarro e etc., em 44,8%. E o consumo também de álcool, em 31%. Então, esses resultados aí, eles indicam que é interessante realizar uma avaliação
tanto antropométrica quanto também uma avaliação em relação aos fatores, né, comportamentais, né, aos padrões comportamentais das avaliadas, visando ali até uma orientação, né, em relação à prática de atividade física, à alimentação e todos os outros fatores que podem maximizar ainda mais aí, né, o risco à saúde e à contração, né, dessas doenças crônicas não transmissíveis. E aí concluímos, né, que as mulheres elas apresentaram um alto risco metabólico e cardiovascular, né, uma elevada prevalência ali de doenças crônicas não transmissíveis. A análise combinada de índices antropométricos foi mais eficaz do que seu uso isolado. Então, você realizar uma combinação de dois ou mais índices antropométricos para poder verificar, né, uma, uma possível prevalência ali de doenças crônicas não transmissíveis é mais interessante que você realizar apenas a avaliação com apenas um, né, um índice antropométrico isolado, né? Ou seja, utilizar apenas o IMC ou apenas a relação circunferência de cintura ou a relação cintura-quadril. Então, é mais interessante realizar de forma combinada. E os índices de circunferência de cintura e o IR, que é o índice de redondeza, eles mostraram que são fortes marcadores de risco, né? Principalmente ali por detectar ali a gordura abdominal, que está associada a uma série de doenças crônicas não transmissíveis. E aí o que que a gente entende? Que esses achados, esses resultados que foram apresentados, eles são interessantes para poder conscientizar, né, o uso desses indicadores antropométricos, né, para uma detecção precoce, né, dessas doenças e também de formulários padronizados que pudessem aí orientar, né, nessa, nesse autopreenchimento, né, essa avaliação aí das idosas, das mulheres, na verdade, que foram avaliadas, são interessantes também para poder serem inseridos em uma avaliação mais completa, né, a fim de verificar um perfil patológico, perfil de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, e aqui eu deixo as nossas referências, foram utilizadas aí. Desde já eu agradeço também mais uma vez aí ao convite, ao Túlio, né? Peço desculpas aí também pelo atraso, uma vez que eu estava ainda retornando do trabalho aí no engarrafamento, né? Preso no trânsito. Então, eu agradeço aí e fico à disposição de demais questionamentos.